A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos trabalhando no livro de Juízes, capítulo 2, do 7 ao 23. Hoje termina esse capítulo. O tema é Deus também fica irado. Porque tem gente que diz Deus é só amor. Não, ele é amor, mas é justiça. Mas quando ele é justiça, ele não tem prazer em ser justiça. São nossas escolhas, são nossas atitudes. São as nossas rebeldias, são as nossas diferenças com ele. A gente troca ele por qualquer bobagem, por qualquer prato de lentilha. Aí depois vem as consequências. Por quê? Porque foi a gente que quis. E a gente tem que aprender com as consequências, porque se não aprender vai ficar errando até morrer. Então Deus também fica irado, mas por culpa minha e sua, se a gente não vigiar. Vamos ver aqui em Juízes 2, do 7 ao 23, porque ele ficou irado com o povo de Israel? Pela ingratidão. Capítulo 2, a partir do 7. E o povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Veja que eles continuaram servindo só enquanto os líderes mais antigos estavam vivos. Muitas vezes tem filho que o pai e a mãe luta, leva para a igreja, cresceu, vai embora. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Tímide, Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Veja que quando os pais morreram, eles simplesmente esqueceram tudo. E existe muitas vezes ao contrário, que tem pessoas que os pais lutou, evangelizou, que os filhos se desviaram cedo, e quando os pais morrem, ele retorna à casa de Deus. Então, são situações diferentes, né? Mas o triste mesmo é quando realmente deixa Deus. Viu Deus operar no meio da sua família, na vida deles também, mas de repente troca Deus por outros deuses. Isso é muito triste, porque quem faz isso tem consequência. Então o povo de Israel pecou contra Deus e o Senhor adorando os deuses dos cananeus, quer dizer, foram adorar outros deuses. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E o que afasta o homem de Deus é o pecado, as consequências, né? Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que o havia tirado do Egito, e começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Agora entendo o tema? Que Deus também fica irado, porque eles simplesmente trocaram Deus por outros deuses. Quer dizer, fogo estranho. Deus que não fala, Deus que não dá livramento, Deus que não abençoa. Cuidado, não troque Deus por bobagem. Tem pessoas que vão para a faculdade, que Deus abriu a porta, que não tinha nem condições de estar ali. Quando chegar ali, começa as más conversações, deixa o Senhor. Tem pessoas que luta, hora a hora, comprou uma casa na praia. Comprou ela, começa a ir para lá, se desvia. É outros deuses. Tem pessoas que compram um carro novo, só fica passeando, esquece de adorar Deus, de ajudar o povo de Deus. Começa a adorar o carro e ter outras atitudes. Cuidado, porque isso vai ter consequência. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. Veja que foram adorar Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel. Deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Eles entregou a Israel nas mãos dos inimigos que o viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir. Foram atacados e foram roubados. Aquele povo ali não gostava deles e o Senhor sabia. Mas eles queriam aquele povo. Papai do céu saiu de cena, não deu livramento e grande foi o transtorno. Culpa de Deus? Não. Deus muitas vezes mostra a gente quem é quem. Cabe a gente ter discernimento e optar pela vontade, o querer e a obediência a Deus. Sempre que saía para lutar, o Senhor ficava contra eles.
como tinha dito, assim eles ficaram numa situação muito difícil. O Senhor lutou contra eles por quê? Pela sua rebeldia. O Senhor lutou contra eles para quê? Para dar um ensinamento. Porque quando o filho é rebelde, o pai não age. Imagina o pai do mundo, o Senhor dos senhores. Não é verdade? Então a gente tem que ter consciência quando erramos e temos que ter consciência e humildade para voltar para a casa do Pai. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que atacavam e roubavam. O Senhor criou líderes, levantou homens para ajudar eles. Mas eles não deram atenção a estes líderes. Veja que povo terrível, ingrato. Continuaram a desprezar a Deus e adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. Aí você diz assim, eu não desprezo Deus. Despreza. Quando prefere as coisas do mundo do que Deus. Quantas pessoas começou na igreja a louvar e hoje canta no mundo? Canta para Deus? Não. Desprezou Deus, ainda pegou o talento que Deus deu para adorar outros deuses. Amanhã isso não vai ter consequência? Com certeza que vai. O Senhor lhe dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam na escravidão. Veja que o Senhor levantava os líderes lá e ajudava eles. Por quê? Porque o Senhor tinha pena. Porque o Senhor sabia que um dedo dele destruía tudinho. Mas eles eram rebeldes, coração duro. Não tenha coração duro, porque Deus vai amolecer e vai doer. A Bíblia diz que ele tira coração de pedra e coloca coração de carne. Mas tem um precinho a pagar. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e o adoravam. Teimavam em continuar nos seus caminhos. Só era aquele líder morrer, eles voltavam para o pecado. Como o filho pródigo, né? Que quis a herança e foi embora, cheio de ilusão, mas não voltou sem nada. E triste, angustiado, desmoralizado. Cuidado, porque o que fazemos tem consequência. Por isso, o seu Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: esta nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem, e porque eles não me têm obedecido. O Senhor se irou porque ser humano é fraco, ser humano é pó, mas queria ser alguma coisa desacatando Deus, desobedecendo com ingratidão. A Bíblia diz, por tudo das graças, que isso é a vontade de Deus. A desobediência, a ingratidão tem consequência. A ira de Deus chega. Não expulsarei mais desta terra nenhum das nações que Josué deixou quando morreu. Deus disse, agora chega, eu não vou expulsar mais. E eles vão acabar sendo escravos deles. Não foi a opção deles? Assim verei se os israelitas seguirão fielmente aos seus caminhos, maus caminhos, como os seus antepassados. Aos seus caminhos, como o seu antepassado seguiram. Quer dizer, mal não, bons caminhos. Porque os antepassados deles seguiram ao Senhor. Para terminar o 23. Assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficasse ali. O Senhor deixou aquela nação ficar ali, que perseguia, que massacrava o povo. Não foi a opção do povo, não foi a escolha do povo. Então, o que você está passando de dificuldade não é culpa de Deus, foi escolha sua. Se está devendo muito, comprou sem ter condições de pagar. Se alguém te deixou por conta que tu traz outra pessoa, as consequências do teu erro. Então, em nome de Jesus, obedece. Volta para o cantinho teu na casa de Deus, está lá a tua cadeira. Deus também fica irado, mas não é porque ele é mau, não. É escolha minha e sua. Vamos escolher estar na presença de Deus. E aí vamos desfrutar do melhor de Deus. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus. E até amanhã.